Boa noite a todos, companheiros, amigos, amigas do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. Eu me chamo Marcos Ribeiro, sou trabalhador do GPEC, faço parte do Grupo Anália Franco e estou aqui hoje para a nossa preleção doutrinária das quartas-feiras, às 19 horas, onde este mês temos como tema as mulheres do Evangelho. Antes de iniciarmos a falar do tema da noite, eu gostaria de convidar vocês para uma prece, para que a gente possa entrar em conexão com o Pai e poder, nos conectar. Amigo Jesus, mais uma vez estamos aqui juntos, buscando aprender, aperfeiçoar os teus ensinamentos. Muito obrigado, Mestre, por essa oportunidade. Muito obrigado aos amigos espirituais envolvidos com o trabalho do Cristo, que nos auxiliam, que nos amparam. Que possamos ter uma noite de muito afeto, de muita empatia, buscando compreender os ensinamentos do Mestre com muita lucidez. Muito obrigado, Pai. Pois bem, amigos, estamos aqui, para falar um pouquinho sobre a mulher samaritana, esse foi o tema proposto, que nos coube, e gostaria de aproveitar esse momento para dizer, muito feliz por essa temática tão importante para os dias de hoje, onde a gente puder interpretar uma passagem tão simbólica do Evangelho, né? Quando eu comecei a buscar, a estudar esse tema, algo me chamou a atenção, né? E eu passei a perceber, eu cheguei à conclusão de que a mulher samaritana somos todos nós que estamos em busca de um despertar espiritual, que estamos vivendo essa experiência encarnatória, né? E, e é muito legal isso. E antes da gente fazer a leitura do trecho do Evangelho, eu acho importante a gente ler esse trecho do Evangelho de João. Eu queria chamar a atenção para 4 pontos, para que a gente possa entender essa contextualização histórica que vai ajudar a gente a compreender a passagem, que para aquela época a linguagem e o simbolismo, talvez hoje precise ter esse esclarecimento. Primeiro que os samaritanos eram inimigos dos judeus, eles viviam em conflito, não admitiam relações, aproximação, e até os templos onde havia adoração a Deus eram templos individuais, ou seja, quem adorava em Jerusalém não adorava na Samaria, então todo esse contexto aí que é importante de lembrar. Segundo, o papel da mulher na época, como era a mulher daquela época, o respeito que aquela mulher tinha naquela época, os direitos que aquela mulher tinha naquela época, o que a mulher podia fazer naquela época. Então, esse também é outro aspecto importante. Um terceiro ponto que parece sutil, mas que tem uma importância grande no contexto histórico, é o momento do dia em que aconteceu esse encontro de Jesus com a mulher samaritana. Que hora do dia? No relato de João, a gente tem a hora sexta. A hora sexta corresponde, nos tempos atuais, às 12 horas, o meio-dia, momento em que o sol está forte, a pino, como a gente diz, que para aquela região, que era a região desértica, é um momento de muito calor, onde a busca da água, que é o último ponto que eu queria chamar a atenção, foi o elo do encontro, a busca da água da fonte de Jacó. Então, a água é um elemento esse que para aquela região tinha uma importância, não precisa nem eu chamar a atenção, uma área desértica, qual a importância da água para aquela região. Então, esses 4 itens eu queria já trazer como esclarecimento, na verdade, chamar a atenção para quando a gente fizer a leitura, ficar claro, o momento que isso acontece no relato. Pois bem, vamos à leitura. Assim, quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João,
Ainda que Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, ele deixou a Judéia e partiu novamente para a Galiléia. Era necessário ele passar pela Samaria. Assim, dirigiu-se a uma cidade da Samaria chamada Sicá, próxima do lugar que Jacó deu a José, seu filho. Estava ali a fonte de Jacó, o poço de Jacó. Desse modo, Jesus, cansado da jornada, estava sentado sobre a fonte. Era quase a hora sexta. Viu uma mulher de Samaria tirar água. Jesus lhe disse: Dá-me de beber. Pois os seus discípulos haviam ido à cidade a fim de comprarem alimentos. Assim, a mulher samaritana lhe disse: Como tu, sendo judeus, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Pois judeus não se associam com samaritanos. Em resposta, Jesus lhe disse: Se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhes pedirias e ele te daria água viva. Ela lhe disse: Senhor, nem tens vasilha e o poço é profundo, portanto, de onde tens água viva? Porventura tu és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu do poço, do qual ele mesmo bebeu, como também seus filhos e seu rebanho? Em resposta, disse-lhe Jesus: Todo aquele que bebe desta água terá sede novamente. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher diz para ele: Senhor, dá-me desta água, porque eu não tenho sede, para que eu não tenha sede, nem percorra até aqui para tirar água. Ele lhe disse: Vai chamar o teu varão e vem. Em resposta, disse a mulher: Não tenho varão. Jesus lhe disse: Disseste bem, não tenho varão, pois tiveste 5 varões, e o que agora tens não é teu varão. Disso disseste a verdade. A mulher lhe disse: Senhor, observe que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vos dizeis que é em Jerusalém lugar onde é necessário adorar. Jesus lhe disse: Crede em mim, mulher, porque vem a hora quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Pois também o Pai busca os que assim o adoram. Deus é espírito, e aquele que o adora devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher lhe disse: Sei que vem o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus lhe disse: Sou eu o que te fala. Neste momento, chegaram os discípulos e se maravilharam de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, ninguém disse: Que buscais? E por que falas com ela? Assim, a mulher deixou seu cântaro, né, o jarro que ela foi buscar água, partiu para a cidade e dizia aos homens: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto fiz. Porventura não é ele o Cristo? Saindo da cidade, vieram até ele. Nesse ínterim, os discípulos rogavam, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhe disse: Eu tenho para comer uma comida que vos não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Porventura alguém lhe trouxe algo de comer? Jesus lhe disse: A minha comida é que eu faça a vontade daquele que me enviou e complete a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até vir a colheita? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e contemplai os campos, que estão brancos para a colheita. Quem colhe recebe recompensa e recolhe fruto para a vida eterna, para que se alegre tanto os que semeiam quanto os que colhem. Pois neste caso é verdadeira a palavra. Um é semeador, o outro é o cefeiro. Eu vos enviei para colher os que não labutastes, outros labutarão e vos entrastes
na labuta deles. E muitos dos samaritanos naquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que testemunhou. Ele me disse todas as coisas que fiz. Os samaritanos então vieram até ele, rogando-lhe para permanecer com eles, e ele permaneceu ali 2 dias. E muitos mais creram por causa das suas palavras. Dizia a mulher: não mais por causa da tua palavra, cremos por nós mesmos, pois ouvimos e sabemos que é verdadeiramente o Salvador do mundo. Bonito, né? Muito simbólico essa passagem, né? Esse encontro com a mulher samaritana, um encontro em que Jesus, né, busca ir para Galiléia e ele prefere pelo caminho mais difícil. Bom, é uma passagem cheia de símbolos, né? É rico, né? Mas é importante a gente tentar contextualizar um pouco essa passagem, né? Aqueles 4 itens que eu falei no começo é para a gente se situar e depois a gente tentar trazer para os nossos tempos atuais, né? Como eu falei, Jesus resolve sair da Judéia e ir para Galiléia e segue o caminho mais difícil. Normalmente, quando se seguia para Galiléia, né? Seguia pelo vale do Rio Jordão, que era uma área mais fresca, onde tinha agricultura, é uma área que você é mais fácil de viajar porque era uma rota comercial. Mas Jesus prefere, né, seguir o caminho pelo deserto, pela montanha, né? A Galiléia ficava depois da Samaria, então por isso que era uma opção seguir pela Samaria, mas era o caminho mais difícil, né? Mas foi a vontade de Jesus em seguir pelo aquele caminho, porque ele queria ir de encontro aos samaritanos. Ele sendo judeu, ele queria ir de encontro àquele povo que eram tidos como inimigos, né? Então, essa mensagem de Jesus seguindo para Galiléia, onde tinha um povo simples, de pescador, e de encontro aos samaritanos é muito importante, né? A gente percebe que aí tem o símbolo da reconciliação com seus inimigos, né? Onde Jesus ali vai tentar resgatar os samaritanos, né? No símbolo da mulher samaritana, nesse encontro dele indo para a Galiléia, né? Bom, é importante também a gente lembrar que essa fala de Jesus, né, em que traz um pouco de reconciliar com seus adversários, está incutido aí nessa história porque, né, é interessante que os samaritanos e os judeus, eles eram inimigos, mas eles eram da mesma raça. Os dois eram hebreus, né, e a diferença é que os hebreus tinham 12 tribos diferentes, né? Então, a gente tinha as tribos do norte e as tribos do sul, né? As tribos do norte eram as tribos mais próximas àquela região que Jesus estava se dirigindo, e as tribos do sul, as tribos de Judá e de Benjamim, né? Então, como a tribo de Judá era a mais famosa, porque era a tribo de Judá que veio o rei Davi e o rei Salomão, aquele povo daquela região era atribuído a ele o nome de judeus, né? Mas todos eram hebreus, né? E Jesus tenta fazer a união desse povo de alguma forma, então ele tenta ir de encontro a Samaria. Embora Jerusalém fosse uma região de pessoas cultas, né, estudadas, com poder aquisitivo, a maior parte daquelas pessoas eram pessoas orgulhosas, né, e não aceitavam a mensagem de Jesus. Daí o motivo de Jesus seguir para a Galileia, né? Ele vai em busca desses outros povos para tentar passar a sua mensagem. Então, é, são pontos históricos importantes, né? Então, depois que a morte do rei Salomão aconteceu, né, esses povos passaram a brigar muito, né? Essas tribos brigavam muito, né? E elas não se falavam, a tribo do norte não se falava com o sul, né? E teve um período muito difícil, onde as pessoas passaram a abandonar a fé em Deus, né? Passaram a perder a crença em Deus, e eles passaram a ter outros costumes, que eram costumes em que tinham várias adorações. E aqui nessa passagem pela Samaria, a gente nota que Jesus procura recuperar os samaritanos, né? Reconciliar com os samaritanos, com os adversários, né? Quando ele chega nesse poço, ele avista uma mulher pegando água e pede a essa mulher um pouco de água, e aí essa mulher, quando se depara com Jesus pedindo água, ela revela o conflito
da relação com os judeus, né? E talvez ela tenha reconhecido que Jesus era judeu pelos as suas vestes, né? Pelo seu sotaque, a forma como ele se apresentou, né? E ela fala que, em que, sendo judeu, por que que Jesus pede água para a mulher samaritana? Olha o preconceito que ela traz aí, né? E se você soubesse o que quem está te pedindo água, você que pediria água, Jesus fala, né? Porque ele sabe que ele está ali para levar a palavra, né? É o verdadeiro sentido do evangelho. São constantes no evangelho essa simbologia, né? Em pedir água, né? Quando Jesus foi crucificado também teve algo nesse sentido, né? E, na verdade, porque ele quer doar água, ele quer doar fonte viva, né? A água aí é simbólica, né? Não quer dizer uma sede fisiológica, mas quer dizer uma sede de encontro com a fé em Deus, né? E a água sendo utilizada como elo desse encontro, né? Como a gente falou, pela importância que a água tem para aquele povo, né? A água é algo muito forte por conta de ser uma região desértica, uma região árida com poucas fontes de água. A simbologia da sede é uma simbologia também interessante, né? Porque Jesus se refere aí ao conhecimento da verdadeira fé em Deus. Bom, muitas coisas passam nesse evangelho, nessa passagem, né? E outra contextualização importante que a gente precisa também levar em consideração é por que que Jesus fala, quando conversa com a mulher, falar de marido, né? Ele fala ele diz aqui de varões, né? E a mulher, quando tem esse diálogo, ela admite que Jesus é um profeta, mas ela automaticamente ela muda de assunto, né? Ela muda, desvia a conversa ali, né? E fala da adoração do monte, né? No Monte Sião, no Monte Gazarim, né? E que ele havia que a população ali, que as tribos, cada um tinha um lugar de adoração, né? Qual era o melhor lugar para adorar. E aí Jesus fala, né, que Deus pode ser adorado em qualquer monte, porque a fé transporta a montanha. Ele já trazia isso antes, né? A gente não precisa ir ao templo para adorar a Deus, né? O verdadeiro Deus está dentro de nós, está no nosso coração. Deus é adorado em espírito e em verdade, né? Ele fala aqui, né? A gente tem que ter Deus no coração. Então é importante, não é importante onde você vai adorar. É importante que você saiba que Deus está em você, né? Que nós somos filhos de Deus e que a gente pode adorar Deus em qualquer lugar. E com isso Jesus encerra essa história do lugar sagrado, que é preciso um lugar sagrado para a gente adorar a Deus, né? Então ele traz isso de forma bem evidente aqui nessa passagem, né? E aí Deus habita no coração de cada criatura, né? E segundo Emmanuel, é o lugar sagrado onde Deus mora dentro de nós, né? E se nós tivermos um pouco de fé, um pouco de atenção e ouvido para sentir Deus, é possível a gente perceber Deus falando com nós, Deus falando em nosso coração, né? Muitas vezes a gente não quer ouvir isso, a gente ignora essa fala de Deus, né? E por que que essa história de Jesus, né, falar dos maridos, né? Naquela época, né, isso a gente vê muito no Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito por pastores, pessoas simples, né, e que traziam um pouco do dia a dia, do cotidiano do dia a dia. E a fé em Deus era algo muito relacionado, muito parecido com matrimônio, né? Então, ali naquele momento que existiu o conflito, que houve a morte, né, o conflito das tribos, influência de outras tribos, houve adoração a outros deuses, adoração a objeto, a situações, né? Deus está chamando a atenção de que eles estavam adorando a mais de um Deus, né? E que ela precisava ter a adoração de um Deus verdadeiro. É isso que Jesus vai trabalhar com a mulher samaritana, né? Você pode estar em qualquer monte, em qualquer templo, mas Deus está dentro de você, né? E agora não é mais um Deus de ser temido, né? Um Deus simbolicamente punidor. Agora é um Deus que é pai para ser amado. Importante nós resgatarmos esse elo com Deus,
nosso laço de afetividade com o Pai, porque somos filhos de Deus, né? Bom, nessa passagem, o evangelista está fazendo essa ligação com várias profecias do Antigo Testamento, né? A gente percebe que, né, como eu falei, esse Antigo Testamento foi escrito por pastores, por pessoas simples, agricultores, então a fala, a linguagem é uma linguagem do dia a dia, né? E usa esses símbolos para deixar claro para as pessoas, né? Que é esse exemplo aí dos maridos, né? Então, muitas vezes, Deus é relacionado com o pastor e as ovelhas somos nós, os filhos de Deus, né? Então, a gente percebe aqui que Jesus está trabalhando com o símbolo que era constante no Antigo Testamento. A fé convicta em Deus, a ligação profunda com Deus era comparada com esse matrimônio, com o casamento, e quando os povos adoravam outros deuses, é como se estivesse saindo do casamento, né? Tivesse mais de um marido, tivesse, né? Então, Deus seria o marido e o coração a esposa, né? E esse simbologia, a Dudu está atrás de uma das suas palestras, né? Que essa relação com Deus é como casamento, tem que ter amor, né? Tem que ter amor no coração. Essa fé em Deus é comparada ao matrimônio, e quando as pessoas se desviam de adorar o Deus único, é como se estivesse desviando do casamento, né? Então, a Samaria teve uma época em que adorava e cultuava muitas coisas, deuses, imagens, né? Que Deus não existia um Deus único, e isso é que Jesus chama a atenção ali da mulher samaritana quando ele fala dos varões, né? A simbologia da época faz mostrar a necessidade de entender o contexto da mensagem, né? Quando ele fala desses varões, né? Pois bem, né? A ideia de Jesus e Samaria representa o resgate ao samaritano, a crença genuína do verdadeiro Deus, né? E isso a gente pode trazer para os nossos tempos atuais. A gente precisa resgatar o nosso Deus, né? Estamos buscando, estamos ouvindo o nosso Deus que está no nosso íntimo, né? Não mais um curso, né? Uma adoração externa, artificial, sentada em lugar, em templo. A adoração interna, o Deus íntimo, né? E essa Maria representa nessa mulher, é representada nessa mulher samaritana. Quando Jesus conversa com essa mulher samaritana, é como se ele estivesse conversando com todos os samaritanos que ele está se reconciliando. É mais que essa conversa com a samaritana, é mais que uma simples conversa, é uma representação do encontro com aquele povo que era traçado como inimigo, né? Para livrar dessas diferenças, né? E muitas vezes aquela população tão sofrida, né? E a gente pode trazer um pouco isso para a gente, quando está passando por uma dificuldade, por uma situação difícil, é como se a gente perdesse a fé. Por alguma coisa, por alguma razão, né? Está atravessando uma situação de desespero, a gente se distancia de Deus. A gente precisa lembrar que todos nós somos filhos de Deus e que é importante a gente ter essa aproximação com Deus na fé verdadeira, beber água da fonte viva, aquela água que, ao beber, como Jesus fala aqui, né, vai ser uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Não se apegar aos bens materiais, a coisas, a profissão, a instituição, né? O nosso vínculo tem que ser um vínculo espiritual, um vínculo que nos liga ao Deus verdadeiro. Então, essa conversa de Jesus com a mulher samaritana é a conversa com quem perdeu a fé, né? Representando todos aqueles que perderam a fé, e que a busca da água vai poder levar à formação de uma fonte para a vida eterna, uma fonte de fé eterna. É uma conversa com aquele que ritualiza tudo, com aquelas pessoas que estão ligadas a objetos, que esquecem, né, que o verdadeiro Deus está dentro de nós. E que é importante resgatar essa fé, independente de onde a gente esteja, que religião a gente seja, ou a gente cultue. O importante é ter a fé no Cristo verdadeiro, né? Muitas vezes nos aproximamos de Deus depois de uma necessidade material, depois de um problema, depois de uma situação
e que a gente passa por dificuldade, aí sim a gente consegue ter Deus, né? E quando Jesus vai em busca da mulher samaritana, ele sabia que ali era a terra fértil. Ele até fala: o momento da colheita é agora. Não vede os campos brancos para a colheita? Então ele coloca bem claro isso, né? Que aquele povo sofrido, né? Onde eles estão ali na Samaria, é a terra fértil para que eles possam, né? Trazer a palavra de Deus, trazer a mensagem do Evangelho. E que ali vai ter a colheita. Eles vão colher de onde plantarem e de quem não plantou, porque vai haver uma, uma, uma semente plantada ali, como ele plantou na mulher samaritana, né? Pois bem, amigos, a gente pode, nesse momento de reflexão dessa passagem tão simbólica, né, um trecho que traz uma mensagem genuína, onde devemos buscar a fé verdadeira. Queria agradecer a todos por esse encontro, né, esse momento de preleção, de reflexão, no tema do mês das Mulheres do Evangelho. Convidar a todos para as próximas quartas-feiras, né, a estarmos aqui para esse bate-papo. Vamos encerrar mais uma vez com uma prece, agradecendo a espiritualidade pela oportunidade, pela aprendizagem, porque toda vez que a gente se dispõe a falar, a gente aprende, a gente tem uma nova compreensão. Agradecer essa casa de oração pelo acolhimento, por estar sempre disponível a receber a todos os filhos de Deus. Muito obrigado, Senhor, que possamos ter uma noite de sono reparador, que possamos descansar o corpo físico, mas revigorar o espírito no conhecimento do Evangelho, na luz do Evangelho. Muita paz para todos nós. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.